Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Música de Classe. Estamos aqui presentes nós novamente para mais uma edição que devia ter saído já, mas a gente não toca nesses assuntos. A gente deixa os bastidores para os bastidores. Os bastidores para os bastidores para quem é dos bastidores. Exatamente. Mas bem, estamos aqui, né, no ápice da nossa originalidade. Estamos aqui para falar do Cartola. Esse que é um ícone, um símbolo monstruoso da música popular brasileira, do samba. Ele foi aí um músico muito querido, né, por toda a comunidade do meio musical brasileiro, né? E a gente vai comentar um pouco sobre ele, que é uma das figuras mais conhecidas, emblemáticas. Talvez seja o sambista mais conhecido do Brasil, né? Provavelmente, né? Conhecer samba, normalmente você passa por ele, né? É difícil, né? Imagina, o cara conhece tudo. Não conheço o Cartola. Ele vai contornando, né? Tem um problema com ele. Mas bem, né? Estamos aqui. Cartola, né? Pra quem não sabe, o nome do Cartola não é Cartola. O nome do Cartola é Angenor, nem Agenor. Angenor, como vários outros bons escreventes que a gente tem nos cartórios brasileiros, escreveram o nome dele errado. E ficou como Angenor. Você tem um episódio parecido com esse na sua família, não tem, Henrique? Tenho. Meu pai. Mas ao contrário. É uma longa história, né? Meu pai herdou o nome que já estava errado, né? Podcast Henrique. Teria que ser um podcast próprio para contar essa história do pai do Henrique. Mas bem, né? É o Cartola, que é nascido em Não sei o nascimento dele? 1908. 1908. O pessoal decorou. Pra quem não entendeu... O pessoal tá afiado. Pra quem não entendeu, a gente teve um episódio catastrófico aqui e a gente tá tendo que repassar esse tema. Então, vocês... Tende a ser melhor, Kaká. Tende a ser mais aprofundado, mas... Eu vou falar como todo bom brasileiro humilde. Não repara a bagunça. Você que está ouvindo o programa. 11 de outubro de 1908. 11 de outubro de 1908, né? E ele, ou seja, era velho, né? E... em algum momento ele foi velho. 1909, em outro momento ele foi novo. Em 1909 ele não era Ele sempre velho. foi velho, né? O Benjamin Button. Ele começou a ficar velho a partir de 1960. Não. 1960. Bem, pode ser. Bem, ele... diferente do que uma parte do pessoal deve achar, o Cartola foi nascido no Catete. Ele não é natural diretamente do Morro da Mangueira. Ele nasceu no Catete e bem cedo ele foi morar nas Laranjeiras, o que tornaram ele um torcedor fanático do Fluminense. O Juliano tá com aquela cara feliz pra caralho. Imagino. A época era muito... O Fluminense era muito famoso naquela época, né? Naquela época. Um time muito conhecido. Hoje virou um time de gente mais velha. Sem ofensas ao Expedito Mendonça. Que nos escuta ou não? Espero que sim. Provavelmente. Não. Então, se a gente fizer uma do Black Sabbath, com certeza ele vai ouvir o podcast. Hoje eu vi que o e-mail dele o e-mail dele é esse. te faz pensar que ele fez o próprio e-mail quando ele era mais jovem. Bom, mas já que esse não é o episódio do Black Sabbath, nem do Expedito, não é nem do Floyd, nem do meu pai. Vou pedir pra produção bipar o e-mail pra não expor dados pessoais do companheiro. É bom. A gente pode cortar toda essa parte. Mande seu e-mail para o Expedito. Não, mas o e-mail dele não sei se eu vou conseguir bipar aqui, cara, mas eu vou fazer alguma coisa que você consegue. Não, mas pode ficar tranquilo. O Expedito não vai ser... nenhum Expedito foi exposto durante a gravação desse programa. Nenhum Expedito foi danificado. Mas bem, né? O Cartola, né? Ele, depois de um tempo morando nas Laranjeiras, ele criou o gosto por tocar violão e pelo samba. E aí, por questões e problemas financeiros, eles se mudaram para o Morro da Mangueira. Ele com a família. Uma coisa interessante é que parece que um tio-avô do Cartola
por parte de mãe, foi cozinheiro do presidente da República, né? E por isso que a família dele morava no Catete, porque era uma família que tradicionalmente já tinha essa ocupação de trabalhar aí nas cozinhas de pessoas mais da alta sociedade. E aí eles se mudaram para o Morro da Mangueira, que nesse momento estava surgindo, né? Era um morro em construção. E aí, lá, né, ele conheceu o seu grande parceiro para toda uma vida, né? Que é o Carlos Cachaça, que é um sujeito que a gente vai ver ao longo do episódio que não faltam participações do Carlos Cachaça na história da vida do Cartola. Durante todos os altos e baixos, loucuras, composições e episódios, está sempre lá o Carlos Cachaça, nunca desgruda do Cartola. É aquele amigo pra vida toda. O Carlos Cachaça era mais velho que o Cartola, 6 anos mais velho, né? E ele e alguns outros sujeitos ali no morro, eles introduziram o Cartola na vida da malandragem, na vida do samba, da boemia, né? E aí o Cartola foi seguindo a vida nesse ritmo até mais ou menos os seus 15 anos, quando a mãe dele morreu, que aí ele largou tudo e a coisa começou a desandou. Ele só terminou o primário, né? E aí ele começou a trabalhar como servente de obra. E daí o apelido dele de Cartola vem porque o pessoal ficava tirando sarro dele, porque ele vinha trabalhar de chapéu coco para não tomar cimentada na cabeça. Seria de nós ser uns apelidos, né? Não, o brasileiro é campeão. Imagina se você tivesse Tudo dá apelido. comprar um disco do Angenor. Angenor de Oliveira. Mas tudo bem também. Mas Também, se fosse do Angenor, não era o nome dele. Você descobriu que não era o nome dele. Angenor é quase um apelido. É um nome tão... Angenor é porque tinha um músico na época que chamava Agenor e ele falava Angenor, aí deram o apelido dele de Angenor. Com certeza ia ter um negócio assim. Ninguém se chama pelo nome, é uma coisa impressionante. Não é Henrique Arias. Exatamente. Vocês sabem que o nome do Henrique Arias não é Henrique É Arias. verdade, o pessoal acha que é, né? Mas a gente não vai revelar aqui o nome verdadeiro do Henrique Arias. Verdade. Vamos seguir em frente. Nossa, eu pensei... Nossa, eu não vou nem comentar. Depois que a gente terminar, eu falo. Mas daí vai deixar o... Esse episódio tá muito misterioso. Misterioso também. Cheio de digressões. Meta episódio. Adivinha, coitado do ouvinte. Vai ficar todo tenso lá. Bom, finalmente o Cartola era um operário da construção civil, um pedreiro e servente de obras. Servente de obras, mais especificamente. Quem começa já como pedreiro. E os peão chamavam ele, o Cartola aí, o Cartola aí, o Cartola aí e tal. E pegou, né? O Cartola, ele contribuiu aí para a criação do Bloco dos Arengueiros, que foi um bloco aí que posteriormente vai servir como embrião da criação da Estação Primeira de Mangueira. Arenga, no caso, é soneca, né? Cara, eu não sei, só dando um Google mesmo. Se você tá manjando aí dos dialetos, eu vou confiar em você. Arenga, velho. Arenga acho que é soneca, né? Quem Conheço sabe? aquele sobrenome, Alvarenga. Meu pai falava assim, para de arengar. Arengar é enrolação. Para de arengar aí. É procrastinação. Eu acho que arengar É procrastinar. tem a ver com não trabalhar. Procrastinação. Ó. Encher o saco, talvez. Tem a ver com o que diz que seria assim a pessoa que é muito faladeira, né? Tá falando discurso. Arengar é conversa. Entendi. Bloco dos arengueiros, gente. Pô. É isso aí. É isso aí. Vocês sacaram, Deu pra entender. Deu pra arengar. Vamos lá, continuando. O Cartola, ele já estava em 28, esse bloco fundou a Estação Primeira de Mangueira e ele foi um dos principais fundadores, o Cartola, e já em 30 ele tinha aí músicas que estavam emplacando em vozes de músicos da época, como Carmen Miranda, Mário Reis, Silvio Caldas e entre outros nomes aí, né? Mas ele nessa época era meio que aquela espécie de personalidade oculta do mundo musical, né? Uma espécie de ilustre desconhecido. Até ia comentar que o pessoal conhece o Cartola, mas bom, é natural que seja assim, né? Mas conhece o Cartola pela fase, pelos discos que ele lançou e tal, né? É uma coisa... Acho que o pessoal não tem muita consciência de que o Cartola tem música gravada por outros artistas de antes e tudo mais, né?
Isso é importante. Antes ele era um compositor do morro, como vários outros que a gente vai falar disso, né? Que ele vendia as composições, ou então o pessoal ia lá, pegava a composição dele e era isso, né? Não tinha... Quem fazia sucesso eram os cantores, os grandes cantores da época, né? O Francisco Alves, o Silvio Caldas, que o Kaká já falou, Orlando Silva e outros caras, Carmen Miranda. E os compositores do morro, eles estavam ali basicamente para fornecer, né, as composições pro pessoal, né? A preço de... Talvez naquela época quem tenha melhor rompido com isso daí foi o próprio Noel Rosa pela posição social dele, né? Que ele era um compositor, mas ele ao mesmo tempo tinha mais relações, né, com o rádio diretamente, tudo, mas a maior parte dos compositores eram mesmo do morro, né? Não tinha grande sucesso, o pessoal não era popstar, né? A gente tende a ver a coisa como assim, né, hoje em dia, né? O cara é um popstar, mas não tem nada a ver, na verdade, né? O Cartola, a vida dele, ela vai passar por diversos altos e baixos aí, né? E o primeiro desses é quando a mãe dele morre, e aí ele arranja uns problemas com o pai dele, que era inimigo da malandragem. Onde você leu isso? Aqui escrito. Você leu isso? Tá escrito Inimigo da malandragem. Parece um filme de ação. Ou parece né? O inimigo da malandragem. Ou então um nome irônico pra uma roda de samba, assim. Os inimigos da malandragem. Inimigos da malandragem. Você tá pensando numa banda de pagode do seu tempo, que é os inimigos da HP. Não tava pensando nesse não. Mas tem uns companheiros aí nossos lá do Borogodó que tem os inimigos do batente. Eu acho que é. E na minha época de faculdade o pessoal tirava um sarro e fazia às vezes nas festas um samba improvisado que eram inimigos do ritmo também. Inimigos do ritmo. Mas continuando. Esse trem rumo à estação 1º de Mangueira, ele tá fazendo muita parada. Calma, gente. 1 hora de episódio. Tem que ter conteúdo. Então isso aí é conteúdo. Isso aí é conteúdo. Os inimigos do ritmo. Da arenga. Vamos lá. Depois que ele foi expulso de casa, né, brigando com o pai, ele caiu aí numa vida de vadiagem, passou a usufruir aí da prostituição, né? Usufruir no caso... Calma, vamos explicar isso direito. Parece que ele era... Sem julgamentos morais. Não, ele nem era cafetão e nem ele era michê. Ele consumia, exatamente. Só pra esclarecer. Sem juízo moral aqui. Explorar a prostituição. Bom. Ou praticar a prostituição. Usufruir é fazer uso. O trabalho não regularizado até os dias de hoje. Então, mas da profissão mais antiga do mundo, que exatamente, o pessoal não tem regularização, etc. Então, ele passou a fazer uso aí da prostituição, fazer uso, né? Passou aí a fazer uso também da pinga, né? Provavelmente com mais frequência, né? Ou não, né? Não sei. Lá. Às vezes, né? Mas assim, nesse processo aí, né? Muito descabeçado, adquiriu aí um arsenal de doenças venéreas e ele dormia nos trens do subúrbio, né? Até que ele ficou todo fraco, né? Ficou muito magro, teve um monte de problema. Aí ele foi socorrido ali por uma vizinha do barraco dele, que era uma mulher casada chamada Deolinda, que acabou fugindo com ele. Uma verdadeira santa, que pra salvar esse tipo aí é foda. O cara devia estar só... pra ter sumido como qualquer Angenor aí. Mas será que ele já era um grande sambista nessa época? Não, isso aí era quando ele tinha 17 anos. Não parece não. Talvez tenha essas composições, mas pelo jeito aí... Por que será que a moça faz isso? Depois isso é pra outro podcast, né? Grandes sedutores da música brasileira. O Cartola, ele entrou no hall aí dos grandes sedutores. Esse aí, imagina, o cara com um arsenal de doenças venéreas, magro, fraco fisicamente, dormindo no trem sem escolaridade,
pedreiro Dormindo no trem. dormindo no trem. De novo. Não, e molecão de tudo. né? Molecão de tudo. Chegou Ou a mulher lá e largou o marido. Pra todo pé cansado tem um chinelo velho. Exatamente. Não, o mais impressionante é, ele largou o marido. Largou o marido. E ela, Devia ser uma desgraça total. Porque Não, imagina, né? e o ela, Cartola é poeta, e ela levou a filha que Poeta o Cartola criou. Caramba. Ou seja, porra, o cara, nossa, passaram o cara no açúcar ali dentro. Mas bem, eles depois foram morar junto, né? E aí o novo barraco onde eles moravam passou a ser aí uma espécie de refúgio do Noel Rosa. Ele frequentava a casa dos dois, né? E aí o Noel Rosa nesses encontros aí passou a ser também outro grande parceiro aí do Cartola, né? Então isso aí também serviu aí um pouco pro Cartola criar uns contatos, né? E conhecer um pouquinho mais, né? Criou uma conexão aí. Finalmente o Noel Rosa, a gente falou no episódio que a gente fez sobre ele era um indivíduo aí advindo da classe média do Rio de Janeiro. Então isso aí foi uma conexão importante que o Cartola teve, né? Tanto no mundo musical, mas também no mundo geral, assim, negócios, contatos e coisas do tipo. Com certeza ajudou ele, né? Exatamente. Interessante mesmo essa parceria dele com o Noel Rosa, né? As músicas, elas não são tão... eu até vou ver quais são as músicas dos dois. Não sei se tem muitas composições, mas é interessante, né? Porque os dois, eles são... A gente pode dizer que os dois são, assim, os nomes mais famosos do samba, né? Hoje em dia. No filme do Gonzaguinha, que foi objeto de tema, foi tema desse podcast já, há 2 podcasts atrás, aparece os dois, quando o Gonzaguinha criança lá e o Noel Rosa e o Cartola lá. Sei lá se é verdade, né? Não deve ser, mas aparece lá. Um pouco estranho. Não bate eu não lembro do Gonzaguinha. Será que eu tô morar misturando? na Mangueira. Não era na Mangueira, Ou era será em que eu outro morro. tô misturando os filmes? Pode Pode ser. Posso ter visto o filme do Noel Rosa e achar que era o filme do Gonzaguinha. Porque eu vi o filme do Noel Rosa também, que aparece o Noel Cartola. Rosa, apareceu o Cartola e o Gonzaguinha. Não, de fato o filme do Noel Rosa Aparece faz Cartola. pouco tempo que eu vi, aparece... Eu não sei se diz abertamente que é o Cartola ou tem personagens que você sabe que é, mas eu não tô lembrado agora. Mas, de fato, aí aparece mesmo o Cartola, aparece o Wilson Batista, né, que é o antagonista do Noel Rosa, né, que eles faziam samba em desafio um pro outro. E eu acho que deve ser nesse filme, então. Será? Então, Tem que assistir todos os filmes de novo. será? Pra ver. O nome Então, da pode escola pôr no de samba, comentário. Estação Primeira, que é estranho, né? Porque em geral escola de samba é Grêmio Recreativo, escola de samba GRESELFP tal. Esse nome, Estação Primeira, ele vinha da ideia de que a partir da Central do Brasil, o Morro da Mangueira era a primeira estação de trem que tinha samba. Então era a Estação Primeira. Era o primeiro lugar que você ia, a partir da Central do Brasil, que ia ter samba. O Cartola, ele compôs o primeiro samba enredo da escola, né? Que foi escolhido para o desfile, né? E esse samba enredo só vai ter uma gravação dele em 1974, né? Nossa, tempos depois. A maioria das músicas do Cartola só vai ter uma gravação, de fato, na voz dele, muito tempo depois da composição, né? Esse samba que ele gravou aí se chamava Chega de Demanda. Foi o primeiro samba aí que foi escolhido pela Mangueira para concorrer aí no Carnaval. Aí nesse período aí ele vai ficando cada vez mais popular, né? E aí, a partir daí que começam os interesses aí de cidadãos querendo comprar as músicas dele para gravar na própria voz, né? Um exemplo é o Mário Reis, que foi atrás dele. E aí conversou com o Cartola e chegou aí, pediu uma música dele, levou uma quantidade de dinheiro muito superior a que o Cartola esperava que ele iria dar. E aí ele comprou a música, apesar de que o Cartola sempre exigia o nome dele nas músicas. E aí acabou que ele não conseguiu gravar e ele passou a música pro Francisco Alves, porque a voz dele não combinava com a música. Mário Reis, inclusive, grande intérprete de Noel Rosa, né?
Exatamente, o Mário Reis é um personagem interessante da música, né? A voz dele era diferente dos outros, dos principais aí, né? O Francisco Alves, Silvio Caldas, Orlando Silva. Eu descobri aqui os nomes da parceria. Tem Um Novo Amor, que foi interpretado pela Carmen Miranda. Não Faz Amor. E Qual Foi o Mal que Eu Te Fiz, que ambas interpretadas pelo Francisco Alves. Tô me referindo aqui a 3 músicas compostas em parceria no El Rosa Cartola. Só pra registrar aqui. Esse samba que o Mário Reis foi comprar, que deu essa discussão, tudo, né? Foi a música Que Infeliz Sorte, que foi gravada aí pelo Francisco Alves. E o Cartola, a única coisa que ele não abria mão era do nome dele no disco. Podia até não receber tanto dinheiro, mas o nome dele tinha que estar lá. Pra ele era importante que as pessoas soubessem que ele que fez a música. E aí ele aparentemente não gostava nem de dividir as parcerias das músicas. Não é nem que ele queria que o nome dele, ele queria, ele é o dono da música. Você grava, pega dinheiro se você quiser, mas eu que fiz essa música. Que é uma jogada inteligente da parte dele, que faz o cara ficar muito, muito conhecido. E depois de um tempo, né, isso aí é uma coisa que até fica mais importante do que o dinheiro de imediato que você receberia. Porque eu acho também que ele sabia que não ia dar pra ganhar muito dinheiro com esse negócio, porque quem ganhava dinheiro é o cara que é famoso, né? Tem que ver até isso daí, né? Porque é muito provável, a gente não... É difícil saber, né? Precisaria estudar um pouco o caso, mas é muito provável que isso daí... Muitos compositores não tiveram essa mesma atitude do Cartola e se perderam, né? Tipo, venderam meia dúzia de música aí pra caras e nunca mais você ouviu falar deles. E tem alguns que a gente sabe ainda que foi o determinado cidadão que fez a música, mas com certeza tem várias músicas aí que tem o nome de um fulano de tal aí e não é esse cara de fato que fez. Deve ter sido algum mano ali na favela que fez, entregou pra ele. Porque isso aí era muito comum, né? Tipo, era uma coisa assim bem normal. E hoje se tornou uma prática institucionalizada da indústria musical, assim. Você tem os caras que vão lá e compõem músicas pros bons da boca comprar, né? O cara da voz. Estou cantando, mas não escrevi nada disso. Que hoje em dia eles institucionalizaram de uma maneira que eles dividem o trabalho, digamos assim, né? Então você tem lá a gravadora tem uns compositores que são como se fossem funcionários dela, né? Imagino, que compõem um monte de música e aí eles distribuem as músicas para os caras famosos e cantar, né? Mas aqui não, aqui o cara simplesmente vendia o nome dele na música, tipo, um negócio meio assim, não tinha não tinha nada que regulamentava o negócio, né? Era meio que os caras chegavam lá, regulamentar, uma grana, o cara subir um morro lá, entrar num barracão assim e falar, então, me vê essa música sua aí por 300 contos. Deve ser um malandro lá, um cara subia lá, ficava lá na sala de samba, aí essa aqui é boa, aí, como é que você quer? Pá, daqui, pronto, tchau. Aí sai na boca, aí sai na voz de um cara que canta, mas não compõe nada. E o cara que fez no morro devia tirar a maior onda, né? Não, foi eu que fiz essa daí. Aí o pessoal, conversa. Acho que... Não, com certeza o cara devia tirar a maior onda. Aí, a partir desse período aí que ele começou a vender uns sambas, muita gente começou a interpretar músicas deles, né? Isso aí foi o que principalmente tornou ele essa personalidade conhecida no mundo do samba. O fato de que tinha muito cara famoso, né? Muita voz famosa gravando música dele, né? Eu dei alguns exemplos, né? Como o próprio Francisco Alves, Silvio Caldas, a Carmen Miranda e uma série de outros aí que gravaram as músicas dele, né? E acabou ficando uma coisa assim... o Cartola já virou, nesse ponto ele já entrou no patamar de ilustre desconhecido, não só desconhecido. Ele já é um cara assim que você olha e fala, pô, esse cara aí, né? Você é do meio, você sabe. O cara falava assim, ó, o Cartola tá com um samba novo aí, hein? Quem vai gravar aí? Porque é promissor e tal, né? Aquela coisa que acontece ainda hoje, inclusive nas comunidades de samba, né? Ainda se conservam aí algumas parcerias com o Carlos Cachaça, claro, ele vai estar aí o tempo todo, sempre.
né? E uma série de outros compositores, né? Ele, em 1940, ele vai ter aí ele vai participar de um projeto com o Vila Lobos, onde tem um grupo de sambistas lá, e eles juntam um monte de gente, né, para fazer música. E aí, isso aí com certeza também agregou aí nossa, não sabia disso. Deve ter agregado um conhecimento bom pra ele, né? Porque a gente conhece muito que esses caras que são bons de samba, muitas vezes eles têm aquele conhecimento osmótico, né? Que o cara ele aprende, mas ele não tem noção daquilo que ele tá fazendo. Ele é uma espécie assim de... né, dadas as devidas, não é um insulto, mas é como se ele fosse uma espécie de analfabeto funcional da música, né? Ele sabe fazer, mas não sabe o que ele tá fazendo, só sai aquela coisa muito bonita, assim. Eu tenho certeza que isso aqui deve ter ajudado, né? Eu até imagino o Vila Lobos lá explicar essa coisa linda que você faz, é isso aqui, ó. Eu acho que essa questão até que a gente levantou aqui dá até um episódio à parte mais pra frente. Porque o que acontece? Na verdade, isso aqui nos anos 40 tem a ver com a política do Estado Novo, né? De transformar o samba na música oficial do Brasil, né? Então era uma política de Estado, e o Vila Lobos, ele era... eu não sei exatamente o cargo, acho que não era ministro, nada, mas ele era, assim como vários modernistas, eles foram contratados aí pelo Estado Novo, pelo Getúlio Vargas, para fazer esse tipo de trabalho. Então o Vila Lobos, ele montou esse grupo mesmo para divulgar o samba como assim, o exemplo da nacionalidade brasileira, né? O Estado Novo. E aí nesse grupo tá até falando aqui, tinha o Pixinguinha, o Donga, o João da Baiana e outros caras, né? É daí que vem também aquilo que a gente falou no episódio do 1º de maio, da música do Ataúfo Alves, que ele muda a letra, né? Tem tudo a ver com isso daí, porque todos eles foram meio que, de alguma maneira, cooptados pelo Estado Novo do Getúlio Vargas, que tinha essa política, né, de divulgar o samba, né? É interessante isso daí, porque ao mesmo tempo que era um Estado fascista e tudo mais, né, mas serviu muito para consolidar o samba como a gente conhece hoje. Então acho que daria até um episódio à parte isso daí. Tem muita coisa pra falar sobre isso daí. É um episódio importante da música. Eu acho que aquele negócio dos cantos orfeônicos do Vila Lobos devia ter alguma coisa a ver com isso, né? Que é um método de estudar a música que tinha nas escolas e tal. Ah, sim. Esse grupo, ele gravou aí fez algumas gravações de música popular brasileira por um maestro norte-americano chamado Leopold Stokowski, que estava lá fazendo um dossiê assim de ritmos latino-americanos. Aí eles aproveitaram e aí algumas coisas foram lançadas inclusive nos Estados Unidos pela gravadora Columbia. Interessante que uma música depois ficou muito famosa, né, do Cartola, Quem Me Vê Sorrindo, parece que foi composta nessa época no navio e foi gravado primeiro só nos Estados Unidos, num disco que só foi lançado lá. E a música depois a gente vai falar da segunda fase do Cartola, né? Fase em que ele faz, de fato, começa a fazer sucesso. E essa música é muito famosa dele, né? Uhum. Que é com Carlos Cachaça também. Aqui consta uma declaração do Cartola que ilustra um pouco o problema de que o Cartola era um sujeito muito genuíno nas composições dele. E eu acho que é isso o principal elemento desse episódio que a gente tem que falar hoje. O Cartola, né, todo mundo conhece, né, e sabe que as músicas do Cartola não são necessariamente músicas políticas. Inclusive, quase nada do que ele fez tem esse teor, né, mas todo mundo gosta e todo mundo percebe nele, assim, todo mundo tem um carinho muito grande, né, e todo mundo percebe nele aí uma importância, né. Ninguém vê a música dele como uma música reacionária, nem nada do tipo. E também ninguém vê no Cartola um sujeito que propagasse algum tipo de ideologia reacionária ou coisa do tipo, como a gente já viu com outros elementos, que mesmo sem fazer uma música que era propriamente reacionária, né, eles tinham assim um caráter reacionário no campo da música, né, quando você vê elementos, por exemplo, como o Roberto Carlos, é um bom exemplo disso. O caso Cartola é diferente, né? Ele tem essa declaração dele que ele fala que gosta de fazer samba de dor de cotovelo, falando de mulher, de amor, de Deus, porque é isso que eu acho importante e acaba se tornando uma coisa importante.
nessa declaração, ele mostra o seguinte, que para ele fazia música de maneira honesta. Para ele, essas coisas eram as coisas importantes. Então, a música que saía ali dele era uma música verdadeira, uma música que descrevia coisas que ele via valor. E quando a gente debate sobre arte revolucionária, né, sem ser no sentido assim, político da coisa, né, a gente tem que levar em consideração que o principal componente para uma arte revolucionária, uma arte que inova, né, que revoluciona o campo, né, é o fato de que ela é uma arte verdadeira, né, uma arte que teve aí uma liberdade criativa e uma honestidade na sua criação. Então, no caso dele, ele teve aí, ele fez um negócio que, por mais que não tenha um caráter político, né, a gente tem que levantar também que as composições dele, uma boa parte, levantam aí os problemas do morro, né, onde ele narra como é que é a vida das pessoas que moram no morro, e isso por si só já é uma espécie de protesto, porque descrever a vida miserável do povo brasileiro já é uma espécie de protesto, porque você está propagando, está mostrando como é que é isso. Então, em um certo sentido, isso daí já se caracterizaria como um protesto. Mas quando você vê que ele está fazendo uma coisa genuína, uma coisa de verdade, primeiro eu acho assim, isso aí uma das coisas que mais despertou o carinho da comunidade da música brasileira da época por ele. Esse fato de que ele é um cara muito honesto com as composições dele, né? Porque os temas em geral são isso mesmo. Ele fala de amor, fala de Deus, é a paisagem da favela, aquela coisa meio... Sim, né? É uma coisa que quando narrada por ele, parece uma coisa tão natural que você se sente até inserido. Parece assim que... Parece uma coisa normal, assim, que você vê e tal. E parece uma coisa do cotidiano quando ele narra. Porque você vê que é uma realidade de fato dele. E é uma coisa que não é da boca pra fora, não é aquela coisa hipócrita que a gente tem hoje, né? Mesmo falando de amor, falando de Deus ou falando da favela, ele tá falando de coisas que estão ali na realidade dele e coisas que ele realmente vê um valor, de fato. E isso aí agrega, claro, a composição dele como um todo. Eu acho que que esse Kaká falou é importante, especialmente nesse negócio do amor, que ele fala, que o Cartola coloca nas músicas dele. É um negócio bem foda, assim. Tem as músicas muito bonitas, inclusive de várias situações que o cidadão enfrenta na vida. Que eu particularmente gosto pra caralho. Tipo, ele tem essa Acontece, por exemplo, é um cara que não tá mais afim da mulher. É simples, tá ligado? Não, a música é linda, velho. Nossa, entendeu? É simples. Você pode ter várias traduções pro negócio, mas ele fala assim: esquece nosso amor, vai se esquece, porque tudo no mundo acontece. E acontece que eu já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, mas você não merece. Mas isso acontece. E acontece que meu coração ficou frio. O nosso ninho de amor tá vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo. Se eu pudesse. Se ele pudesse, ele fingiria. Mas não posso, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Cara, é genial. Não, então você vê que o cara é uma música só isso, né? Ela é só isso. É só isso a música. E é foda. Essa música é genial. Uma das que me chamou a atenção, assim. Quando eu comecei também a ouvir Cartola, essa música me chamava a atenção já. E essa é uma poesia. Essa música aqui pra tocar no rádio 24 horas, assim. 80% do casamento acaba no Brasil. Ela fala assim, eu ouvi Cartola hoje, efetivamente, não, deixa eu te falar, não vai dar. Acontece que não fica mais. Chega em casa, né? O cara cantando. Que é isso, tipo, eu não sei, a vida pessoal do cara aí é cheia de BO, né? Mas imagina que tinha companheiros, amigos dele aí também que passaram vários perrengues. Mesmo assim, o cara consegue fazer uma composição sobre um sentimento, né? Que é bonita pra caralho, em vez de ser um cara amargurado, sei lá. Outra, ainda nesse aspecto, é esse Peito Vazio, que é linda pra caralho, que é meio que pra mim a tradução da saudade de conjunto, né? Ele fala de um monte de coisa bonita e tal. Ele bebe pra afogar. Só que não é aquele negócio que o pessoal fala hoje em dia, que cara, dor de chifrudo, que vai encher o cu de cachaça. Ele põe tudo bonitinho, sabe? Eu vou beber, mas os meus amigos falam pra não beber, então
vou seguir o conselho dos meus amigos, não vou beber mais. Fora que os arranjos também, eles complementam muito, ajudam, né? Eles vão levando as músicas, cara. elas ditam uma atmosfera nas músicas, tipo, essa música acontece aí, ela tem todo um negócio, né? Quando você, por exemplo, se dependendo da maneira que ele colocasse, poderia ser uma música até meio trágica, assim, uma coisa, mas você vê que ela tem uma atmosfera que balanceia muito, e você percebe que muda o negócio. Porque imagina se fosse, por exemplo, na melodia de Peito Vazio, a letra da outra música lá. Que horror que ia ser, o negócio ia ser dark, tá ligado? Mas como ele fez uma coisa mais light, assim, ele tem esse caráter profundo, tudo, mas é uma coisa assim que passa mais tranquilo, sabe? Ficou como uma coisa mais natural. E aí tem outra também, que é tipo, tem essa que o cara não gosta, mas tem outra que o cara, ele fala que é Corra e olha o céu. Vou falar só um trecho que é o seguinte: linda no que se apresenta, do triste se ausenta, fez-se a alegria. Ah, pelo amor de Deus, isso aqui é maravilhoso. Claro que o cara ia compor. Não, eles. Tem a outra, tem vários exemplos. Aquela Tive Sim, que ele tá falando pra mulher que a outra era melhor. Só que não vamos entrar no assunto. É tipo isso, a música que também então, várias situações que nesse aspecto... são situações cotidianas das pessoas, né? Que tem uma identificação muito grande. Muita gente também se identifica com isso, né? Porque, de fato, ele era um cara muito simples. Pra ele, essas eram as coisas importantes. E pra muita gente também, né? E diferente disso que a gente tem hoje, que como você falou, é uma coisa assim muito, muito hipócrita. Não tem, você não vê verdade naquilo ali. Né? Não é. Nisso daqui você vê que assim, porque aqui hoje em dia a gente sabe que isso daí é tudo uma fórmula e o objetivo do cara não é expressar um sentimento que ele tem. Ele quer ganhar dinheiro em cima daquilo ali. Isso aqui não, você vê que ele tá de fato ele tá passando aquela ideia assim, bem definida do negócio. Eu acho que o Cartola, nesse sentido, é muito caprichado, assim, ó. Bem caprichado. O trabalho dele em expressar as coisas de uma maneira bem honesta, né? E eu acho que o mais legal é essa coisa de parecer muito cotidiano, parecer muito natural saindo da boca dele, tudo isso. Né? Uma coisa assim que não é tratada não é catastrófico, nada. É uma coisa bem cotidiana, né, nas músicas. Eu acho muito legal. Eu tava ouvindo de novo os discos, né, pela segunda semana seguida. E eu notei o seguinte, que tipo, ele tem a simplicidade dele no samba. Eu acho que é perfeito pra alguém que queria ouvir samba. Samba, tá, você tem um filho, saca? O cara tá com 7 anos, sei lá, 8. Você quer mostrar samba, você mostra um disco do Cartola, o cara vai ouvir, é um negócio muito simples, bem feito, bem gostoso e tal. Eu falei, nossa, que legal. Podia ter nas escolas. Cartola. O Cartola, né? Esse período de ouro aí que a gente descreveu, ele vai ser seguido aí de um períodozinho maldito na vida dele. Outro. Mais o segundo round. Porque o que acontece é que surge uma nova direção na escola de samba e essa direção cria uma certa antipatia com ele, né? E aí acaba que dá um monte de problema tal, e eles rejeitam aí um samba que ele compõe para ser o samba enredo da Mangueira, que digamos é uma desfeita muito grande. Fazer isso com o fundador tal, uma coisa muito grosseira, né? Nesse mesmo período ele contrai meningite. Só desgraça. Fica 3 dias em coma e 1 ano andando em muletas, né? Aí ele se sente envergonhado, né? Dessa situação, se muda do morro e a mulher dele morre de ataque cardíaco no mesmo período. Ou seja, é uma coisa, uma desgraça acontecendo em cima da outra. Agora ele fala assim, puta, agora vai. Aquela hora não deu certo, mas agora vai dar certo. Não, aí nisso daí ele sai do morro de vez, né? E aí ele fica 7 anos sumido, né? E aí ele vai morrer ali ele vai morrer. Vai morrer, não. Não. Ele morre, ainda não. Acha que ele morreu. Isso. Ele teoricamente morreu nesse período, né? Mas ele tava morando no Caju, né? Ele tava desaparecido. Reforça um pouco a ideia de que ele teria morrido. Ele tava morando no Caju, mas não tava morto. Ele estava morando 7 palmos abaixo da terra no cemitério do Caju. Sumiu do morro. Ele sumiu e aí ele fica lá, né?
ele arranja uns trabalhos, aí ele faz aqueles trabalhos modestos, né? Vigia, lavador de carros, e entre outros serviços muito cotidianos e muito simples, né? Ele conhece a sua segunda e última mulher, né? Que se chamava Eusébia Silva do Nascimento, mulher que tinha o apelido de Zica, né? Famosíssima Dona Zica da Mangueira. Zica da Cartola. Zica do Mangueira. Zica da Cartola. Quando ela encontra ele, né? De novo, o açúcar entra em ação. O cara também tava naquela mesma situação. Mais magro. uma mulher, Henrique. Poeta, você acha que o cara que escreve uma letra como essa do Acontece aí, você acha que o cara não tem os poderes? Ele tava nessa situação e tava de novo São magro. talentos que andam juntos, né? No fim das contas. Ele tava... Pode fazer um podcast sobre isso depois, né? Agora não. Em outro horário. Céu privê. Quando ela encontra ele tava magro, encachaçado, desdentado. Segunda vez o cara. Esfacelato. Caralho. Com o nariz quebrado. E tudo fodido. Ele tem um nariz bem, né? Avantajado. É característico, eu ia falar. É um problema, né, que ele teve. O que é mesmo? Rinofima. Parece um pouco um tipo de... Bom, vamos lá. Ela se apaixonou por ele, principalmente porque ela já conhecia ele das grandes períodos dele, né? Acaba conquistando ele e leva ele de volta pro morro, né? E curiosamente eles vão morar perto do Carlos Cachaça, De novo. né? Que morava com a irmã dessa mulher. Que é outro detalhe interessante da história, né? Que mostra que o Carlos Cachaça não desprende do Cartola nunca. Ele tá sempre lá. Eles vão morar lá até o final das vidas dele e o Cartola não tem nenhum filho com essa mulher, né? Eles, inclusive, esse relacionamento deles vai ser muito importante pro meio musical do Rio de Janeiro na época, porque... o Cartola e a mulher, eles vão construir aí essa tradição de abrir bares com comida e samba. Porque a Zica era uma grande cozinheira, né? E o Cartola era um ótimo mestre de cerimônia para reunir músicos e fazer samba. Então eles abriram um bar chamado Zicartola, né? Isso depois, né, de um episódio que vai ser muito importante aí para o retorno do Cartola, que é um episódio onde o Cartola está trabalhando como vigia em Ipanema e ele é redescoberto aí pelo jornalista Sérgio Porto, que é mais conhecido como Stanislau Ponte Preta, né? Nisso daí esse jornalista decide ajudar ele, né? E acaba meio que encontrando o cara, né? Tipo esses memes que tem hoje em dia do perdeu tudo, triste fim de fulano de tal. Você já viu isso aí? Talvez, O cara deve ter chegado lá e falou assim: puta, não era você que tinha morrido 2 vezes agora? Agora você tá na portaria. É você mesmo? Não sou. Canta um negócio aí, só pra... Vamos ver se é você. Tá aqui o violão. Manda Toquei, um aí, o cara... Pior que é mesmo. Portaria da difícil. Falou que ele tava lavando carros com um macacão molhado, magro, né? Nossa senhora. Tava trabalhando lá, né? E, bem, isso daí é mais um vínculo, né? E esses inúmeros vínculos que ele tem aí, né? Principalmente com a classe média do Rio de Janeiro, com certeza eles foram uma das coisas que ajudaram o Cartola aí, né? A ter um pouco mais de projeção, né? Porque o Cartola, ele muito bem poderia ter tido aí o destino de muitos dos bons sambistas que a gente tem no Brasil, que, como eu falei, são ilustres desconhecidos, né? Exemplos a gente tem de sobra, né? Um dos que mais vem à minha cabeça é o Ataúfo Alves, que ainda nem é dos mais desconhecidos, mas são pessoas que elas não ficaram famosas, né? Mas as criações delas ficaram famosas. Inclusive é tema do nosso próximo podcast. Ô, Juliano, porra, A gente não costuma fazer isso, Juliano. Não, então era brincadeira, vocês lembram? Que eu ia falar isso. Ninguém vai fazer um podcast sobre o Ataúfo Alves. Não, é verdade. Não. Então, essa é a brincadeira. No caso, nesse caso, né?
Não, perdi totalmente a compostura. Ele foi encontrado. Ele foi encontrado pelo Stanislau do Ponte Preta. Pelo Stanislau do Ponte Preta. Né? Isso Classe média, eu tô te ajudando. Essa conexão aí ajudou ele a furar esse bloqueio que muitos sambistas, músicos em geral, que vinham aí da pobreza do Brasil da época, tinham de se projetar eles mesmos, né? O Cartola conseguiu furar isso daí, né? E aí, depois de um tempo, né, o Cartola passa a ser zelador aí da Associação das Escolas de Samba. E isso daí foi o pontapé inicial para a fundação desse bar que eu citei, que é o Zi Cartola, que é um bar que curiosamente só vai durar 2 anos, porque ele vai vir à falência por má administração do dono. Que a gente conhece. Que não era o Cartola. Significa isso, né? Não era o Cartola? Não, era um outro cara. Mas a gente sabe mesmo assim o que significa. Que o cara tomava cachaça com esses bares assim. O cara tá lá junto e tal, né? Na boemia. Aqui administrar não cobra conta, não cobra conta, toma tudo fiado, 20 cerveja, senta na mesa com os clientes, toma 20 cerveja, o cliente paga 2 e fica o resto, né? Não, aí não. Essa é a primeira rodada, é a minha conta. Esse pessoal de bar paga. Esse pessoal de bar tem muito carinho um pelo outro, né? Então você vê que fica um negócio difícil de cobrar. Eu já vi muito isso também. Bom, aqui vale colocar assim um ponto, né, assim, porque eu acho que inicia meio que uma segunda fase, né, do Cartola, que é esse... Ixi, então que ele passa mais... Primeiro que ele vira uma celebridade, de fato, né? Começa a ter mais contato com o novo pessoal, assim, da música, o pessoal que veio da Bossa Nova, da MPB, etc e tal, né? Esse bar aí, todo mundo frequentava esse bar, assim, se você fosse lá, parece um sonho. Você fala assim, pô, todo mundo vem aqui. Esse é aquele filme do Woody Allen. Vem Meia-noite em... Não, vem todo mundo, tem muita gente mesmo, aqui tem várias pessoas. Fala que vinha o pessoal da nova geração, vinha o pessoal velho, como Nelson Cavaquinho, Zé Cat, né? Aqui tem alguns nomes, deixa eu ver se eu leio todos, né? Alguns estão citados aqui: Nelson Cavaquinho, Zé Cat, Elton Medeiros, Paulinho da Viola, Elisete Cardoso, Nara Leão, e eu sei que tem mais gente ainda. Tem mais? Sim, tem bastante gente aqui. Todo mundo. Muita gente vai nesse bar, né? E aí isso daí se torna meio que aquele point, né? De reunião dos músicos da época, né? E é uma coisa importante aí, principalmente para a popularização da figura do Cartola, né? Porque ele passa a ser aí esse mestre de cerimônia desses encontros de músicos desse bar, né? Esse bar, depois de 2 anos, ele fecha, né? E aí, aqui em São Paulo, foi lançado um bar chamado Zi Cartola, em 1974. Foi aberto na Vila Formosa. O Cartola, ele aproveitou, inclusive, que ele conseguiu casar de fato com essa mulher, né? E aí ele compôs uma música que eu acho muito bonita, diga-se de passagem, que é uma música chamada Nós Dois, que ele descreve o casamento dele. É uma música muito bonita. Muito bonita mesmo. Depois eu recomendo o pessoal ouvir. O Cartola, ele tem aí algumas participações inusitadas, fez até filme, né? E aí ele... grava muita música, né? Não vou falar tudo. E aí esse período aí onde ele já tá velho passa a ser o período mais célebre da vida dele, né? Onde ele fica mais conhecido, faz mais sucesso. Os músicos mais de ponta da época gravam as músicas dele. Por exemplo, a Clara Nunes gravou Alvorada. Inclusive, quando eu vi a primeira vez essa gravação, achei muito legal, porque é boa a gravação também, né? Ele tem aí uma apresentação organizada em conjunto com a Uni, né? O que mostra também que ele, apesar de não ser politizado, não era nenhum reaça, né? Que é uma coisa muito positiva, né? Não era não. E aí ele, no finalzinho da vida, ele tem a oportunidade aí de gravar os discos dele, todos os discos, inclusive. Todos os discos que ele gravou são da mesma época. São bem do finalzinho da vida, ali a partir de 1974, que ele grava o primeiro disco, onde ele grava basicamente tudo que ele pôde, né? E tudo que ele pôde se converteu aí em 4 discos que estão na voz dele história e são de muito boa qualidade. Não, fora a própria história que ele tem, os 2 primeiros discos, Cartola e Cartola 2, eles foram lançados pela Discos Marcos Pereira,
que também, esse Marcos Pereira, ele era um publicitário e também tinha um bar. Nesse mesmo esquema do Zé Cartola, que juntava artistas, etc e tal. Ele ficou nessa época, começo dos anos 70, ele se revoltou contra a influência da música estrangeira na música brasileira, o sucesso inclusive da Jovem Guarda, o Iê 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 e tudo. E ele resolveu lançar um selo próprio e lançar músicas brasileiras. E o primeiro disco do selo, do Discos Marcos Pereira, é o do Cartola, exatamente, que ele falou, não, vamos lançar o Cartola. Ele lança o primeiro do Cartola, ele lança o segundo, o que é o Cartola 2, e é interessante que esse selo, essa empresa de discos e tal, que mostra também o interesse do cara, depois também vale um outro podcast só sobre isso. Ele lançou 4 volumes sobre a música, 4 discos sobre a música popular do Nordeste, tem muita coisa, 4 discos sobre a música popular do Centro-Oeste, 4 discos sobre a música popular do Sul e 4 discos sobre a música popular do Norte. Será que era um cara que estava revoltado com a influência norte-americana gringa? Ah, não, esse aí tava envolvidíssimo com o trabalho, né? E tem muita coisa, assim, bastante coisa bem interessante. Bom, só para terminar a história dele, ele, claro, né, com a iniciativa dessa, rapidamente foi estrangulada pelas grandes gravadoras. Ele entra em falência. E ele mesmo acaba se matando em 1981, depois de entrar numa crise financeira total. O próprio acervo da Marcos Pereira está hoje nas mãos da EMI. Então é isso. Aí o terceiro disco do Cartola já é pela RCA, se não tiver enganado. Veja que te quero tanto. Ou veja que te quero rosa. Então, esse disco inclusive tem uma história engraçada, né? Que nele tem a música Escurinha, né? Que é do Geraldo Pereira. E o Geraldo Pereira tem a história que ele foi assassinado pelo Madame Satã. Ele entrou numa briga, não sei o contexto exatamente, não sei se ele quis entrar num puteiro sem pagar, alguma coisa assim. E o Madame Satã, que era segurança de puteiro, ele foi lá e deu uma coça no Geraldo Pereira. Alguns dias depois o Geraldo Pereira morreu ali de falência renal, alguma coisa assim, porque o Madame Satã, pra quem não sabe, ele era um ilustre capoeirista da época. Deu um pau no Geraldo Pereira e acabou matando ele, né? Aí o Cartola, já no finalzinho da vida dele, né, ele passa aí a ser passa a ser muito visado, né? Até porque ele morava em uma casa pintada de verde e rosa no pé do Morro da Mangueza. Todo mundo no universo sabia onde ele morava. Imagina que devia ser até um ponto de a criançada lá, vamos na casa do Cartola, pá, isso aqui é o molecado do morro, vinha o pessoal da Rede Globo, ia lá ver e tal. Ia todo mundo, imagina a falta de sossego do cara morando nessa casa. Aí ele, já com 70 anos, né, ele vai morar em Jacarepaguá, querendo ficar mais tranquilo, né? Aí ele... desse último período ele já estava muito doente, né? Tava com câncer na tireoide, né? Porque também ele já sobreviveu tudo, né? Sobreviveu muita coisa, né? É um cara de sorte até. Morreu com 70 anos praticamente, com mais de 72 anos. Eu tava vendo aqui, o primeiro disco é 1974, Cartola. Aí o quarto disco se chama Cartola 70 anos. Quer dizer, que é 78. 8 anos depois lançam Cartola 70. Tanto de coisa que ele produziu, fez e nunca saiu em disco nenhum. Não foi tudo, né? Então, ele é muita coisa, né? E aí ele no finalzinho da vida dele, ele tem aí algumas últimas gravações, e é coisa pra cá, coisa pra lá, participação, é Carlos Cachaça. E aí ele, pouco antes de morrer, ele recebe, 3 dias antes de morrer, ele recebe na casa dele o Carlos Drummond de Andrade, faz uma homenagem pra ele, né? E aí ele, um pouco antes de morrer também, ele faz uma... ele dá uma entrevista onde ele diz o seguinte, que ele, quando ele for enterrado, ele quer que o Valdemiro tocasse bumbo. Aí eles vão lá, eles pegam o tal Valdemiro, ensinam ele a tocar bumbo, e o Valdemiro... Ele não sabia ainda. Não sabia. E aí eles pegam o Valdemiro, e o Valdemiro, no funeral do Cartola, toca o bumbo.
De fato. Eles pegaram e ensinaram o Valdemiro a tocar o bumbo só pro funeral. Só. Aqui só tem a lista de pessoas que foram no funeral do Cartola em 1980, quando ele morreu com 72 anos. Né? Ele foi velado na quadra da Mangueira. Né? E ali, né? Aqui algumas pessoas que estavam por lá, né? Agora não tenho certeza se são pessoas que estavam no funeral, mas vou ler a lista de qualquer jeito. Clara Nunes, Alcione, Emílio Santiago, Chico Buarque, João Nogueira, Dona Ivone, Lara, Nelson Sargento, Jamelão, Roberto Ribeiro, Clementino Jesus, Martinho da Vila, Gal Cota, Simone, Elisete Cardoso, Paulo César Pinheiro, Bete Carvalho, Paulinho da Viola, Gonzaguinha e muitos outros. Se muitos outros é um grande... Bastante gente. Não, bastante gente. Muitos outros é bastante gente. E ele foi velado, ele foi sepultado no cemitério do Caju. Morreu antes da Zica e a Zica viu o corpo dele pela última vez abraçada na Clara Nunes. Como é que é? A dona Zica morreu não faz tanto tempo, né? Agora, ela era mais jovem, bem mais jovem. Agora já deve fazer, né? Mas a minha lembrança, assim... De quando ela morreu, você ficou sabendo. Só um detalhe, eu fui fazer uma pesquisa sempre... Só no caixão dele deixaram uma bandeira do Fluminense. Isso aí é tradição. Cada torcedor tem que ser entrado com a bandeira do time, com certeza. Inclusive fica, né? Já registrado. Já fica registrado aqui, né? Comercial futebol. Vou botar uma bandeira do Botafogo, não sei. Ele, em 1976, eu apurei as informações junto ao Arquivo Nacional. Recomendo os companheiros que acessem, tem todos, em tese teriam todos os documentos do governo brasileiro. Não todos, eu imagino. Mas a estação 1ª de Mangueira fez um samba enredo que envolvia, aspas, o negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei da verde rosa da Mangueira. Por conta desse samba enredo, a ditadura foi lá e impediu o desfile da Mangueira de 76. E eu tenho a fotinha, embora o podcast seja... ninguém vai ver nada. Mas eu tô vendo. Aqui vai ver e Cartola está revoltado. Sentado no chão. Esperando a viatura levá-lo. Democracia, né? Democracia. Mas bem, a gente vai terminando por aqui, né? Com a história do enterro do Cartola. E da repressão contra o Cartola. E da repressão contra o Cartola, né? Espero que todo mundo tenha gostado desse que foi um episódio. Tinha que ter saído uma semana antes. Espero que todo mundo deixe o like, se inscreva no canal do Música de Classe. Espero que tenha gravado. Bom, companheiros, nós do podcast Música de Classe estamos gravando esse aviso para explicar que ao final do episódio, que foi gravado ontem, o nosso notebook Samsung de 10 anos de idade, um grande guerreiro de muitas batalhas, foi derrubado pelas circunstâncias, né? Então uma parte desse podcast está numa qualidade um pouco inferior, pois é o som do celular que estava servindo de backup da gravação. Agradecemos a compreensão e queríamos lembrar a todos de compartilhar esse vídeo em suas redes, se inscrever no canal da Causa Operária TV e no canal Música de Classe. Muito obrigado e boa tarde.